Lewis Hamilton receberá o título de Sir na Inglaterra. Claro que ainda vamos ver se isso realmente vai se confirmar, já que está sendo especulado. E ele também pede respeito porque tem uma performance acima dos demais. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e hoje o vídeo vai ser mais focado em Lewis Hamilton, já que eu trouxe notícias basicamente focadas na Ferrari para o vídeo de ontem. Então, se você não viu no domingo o vídeo, dê uma olhada e hoje nós vamos focar em Lewis Hamilton, como eu já tinha falado. Esse é um período da Fórmula 1 em que nós ficamos aí um pouquinho sem notícias, então eu separei em blocos para ficar mais fácil. A primeira notícia, a que mais chama a atenção, é que Lewis Hamilton será nomeado Sir, ou seja, um cavaleiro lá na Inglaterra, na Grã-Bretanha, e é uma honraria dada a pouquíssimas pessoas e claro que entre pilotos de Fórmula 1 menos ainda. Se essa especulação, essa notícia se confirmar, Lewis Hamilton será o quarto piloto a receber o título e isso vai ser muito, muito legal. É claro que Hamilton está fazendo muito pelo esporte, muito pelo próprio país, mas ainda assim tem pessoas que falam que ele não merece o título. Lembrando que na Fórmula 1 nós já tivemos como, por exemplo, Frank Williams, Patrick Reed, que já foram homenageados, e ele será o quarto piloto de Fórmula 1. Até hoje já receberam a honraria Stirling Moss, Jack Brabham e Jack Stewart. Seria então um feito enorme para Hamilton, que tem cada vez mais escrito o seu nome nos recordes da Fórmula 1 e também ficado mais engajado nas questões sociais, ambientais, etc. Você pode não gostar de Lewis Hamilton, mas tem que admitir que ele é uma figura muito emblemática, importante e famosa no mundo e não somente na Fórmula 1. Portanto, Lewis Hamilton receberá como se fosse um reconhecimento da sua importância no esporte e fora do esporte também. O próprio Hamilton já falou que prefere que esse título seja dado a pessoas que trabalham nos hospitais, enfermeiras, médicos, que estão salvando vidas todos os dias nos hospitais por conta do Covid e não somente por conta do Covid. Então ele fala que não se vê como um merecedor, mas é claro que com certeza ele vai se sentir honrado. Nós vamos ficar na aguardo para ver se essa notícia se confirma. Outra notícia interessante sobre Hamilton é de que ele afirma que a Mercedes solucionou os problemas do carro de 2020. Ele disse o seguinte: no ano passado tivemos o carro mais longo, foi uma surpresa ver que nenhuma das outras equipes escolheu a mesma estratégia neste ano. Temos vencido com o carro mais longo desde 2017, e eles, as outras equipes, estão tão presos na maneira como fazem as coisas que ainda vamos manter nosso carro mais curto. Por ser um carro longo, obviamente tem um grande downforce, mas não é tão ágil quanto um carro mais curto. No ano passado, nosso carro foi bom nas curvas de média e alta velocidade, mas foi muito ruim nas curvas de baixa. Começamos este ano com estes testes de inverno, e o carro tinha características semelhantes. É difícil falar muito, mas não temos mais aquela dificuldade que tivemos no ano passado. Então Hamilton falando que o carro um pouco mais longo da Mercedes traz vantagens e desvantagens, mas que até mesmo a desvantagem já foi solucionada pela Mercedes, que é uma equipe extremamente competente, nós temos que falar. Ainda em relação ao vídeo de ontem da Ferrari, onde muitas pessoas criticam, falando que então se fosse a Mercedes ninguém iria falar nada, eu discordo, já trouxemos aqui várias vezes situações em que a Mercedes estava sendo investigada, inclusive sendo contrário a determinadas ações da FIA, que não puniu ou nem ao menos se deu ao trabalho de ir mais a fundo em determinadas situações da Mercedes, como por exemplo a cópia da Racing Point, que teria sim um dedinho da Mercedes. É claro que nós não temos como moldar os acontecimentos, mas vamos ficar de olho. A Mercedes já teve DRS duplo banido, já teve o DAS banido também para o ano que vem. Agora nós temos que ver, mas a princípio o carro da Mercedes está dentro do regulamento e está sendo muito bom para a equipe, estão conseguindo resultados fantásticos. A gente só tem que elogiar mesmo um trabalho como esse que é feito pela Mercedes. E a última notícia acerca de Lewis Hamilton é uma notícia bem interessante que foge até um pouco das declarações que ele costuma dar na imprensa. Hamilton pediu respeito e ainda falou que tem outro piloto que com o mesmo carro não consegue vencer. Vamos então ver aqui o que Lewis Hamilton falou. Primeiro, sobre o Grande Prêmio da Turquia.
Eu quero mais fins de semana como esse, que teve condições mais complicadas. Quanto mais oportunidades como esta, mais sou capaz de mostrar o que sou capaz de fazer. E espero que você possa ver hoje. Eu mereço meu respeito. Acho que tenho isso com meus colegas. Acho que eles podem ver como é difícil. Eles ainda saberão como é difícil, principalmente que não é só ter um carro. Eu não poderia ter chegado até aqui sem um grupo incrível de pessoas me dando suporte. Mas há outro grande piloto que está ao meu lado. Seria o Bottas, que tem o mesmo carro que eu e obviamente não chegou onde eu cheguei. Claro que você tem que ter uma boa equipe, que você tem que ter um ótimo carro. Não há piloto que já ganhou, realmente ganhou, o campeonato no passado sem ele. Mas também é o que você faz com o carro que realmente conta, e espero que as pessoas possam ver isso hoje. Querendo ou não, é uma certa alfinetada de Lewis Hamilton aos críticos. Os críticos falam que ele só vence por conta do carro, e não veem que mesmo tendo um carro excelente, ele demonstra habilidade para poder levar esse carro acima do seu companheiro, e não somente isso, se ele chegou ali é porque ele mereceu. Hamilton tem grandes exibições na sua carreira, mesmo no período da McLaren, quando a McLaren não era a favorita do grid. Agora na Mercedes, ele tem um carro à altura do seu talento, e é como ele falou, na história da Fórmula 1 sempre teve carros que tinham grandes pilotos, então eles foram campeões. Os grandes pilotos nunca foram campeões sem ter pelo menos um carro bom, então é necessário ter um bom carro para poder ganhar títulos, ganhar corridas, ganhar dos seus companheiros. Bottas, eu discordo um pouquinho, não é um grande piloto ao meu entender, já falei isso aqui várias vezes, não vou me estender nesse assunto. Mas então Lewis Hamilton vivendo uma fase absolutamente fantástica na sua carreira. Vai ser nomeado Sir, pelo que tudo indica, e está aí com um carro que já teve seu problema solucionado e muito provavelmente vai vir mais forte ainda para 2021, e ainda está aí, além dos recordes, está falando que ele é o cara e ele merece o respeito, porque mesmo tendo um ótimo carro, ele ainda é bom o suficiente para bater o seu companheiro de equipe que tem o mesmo carro. Então é isso, Lewis Hamilton, a principal figura da Fórmula 1 nesse momento, dessa geração, e com certeza está escrevendo seu nome na história e vai ampliar ainda mais alguns recordes. Provavelmente em 2021 teremos o 8º título de Hamilton. É claro que vai que alguém dá um pulo do gato, não sabemos. Nós falamos mesmo ontem sobre a Ferrari com algumas ideias interessantes acerca do motor. Pode ser que vingue, pode ser que não. Mas eu quero te pedir o seu comentário e claro que você deixe o seu gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e se tornar um apoiador para você concorrer à miniatura no final do mês e também ter aí acesso à revista do Grande Prêmio. Um grande abraço, valeu e falou!